Olá, amigos! Hoje nós vamos tratar de um tema talvez tenha sido o mais importante do século passado. São os 60 anos de 1964. O que foi 1964? Foi um golpe? Foi uma ditadura? Foi a mudança de regime? Foi a reação à cubanização do Brasil? Essas perguntas, elas cabem na ordem do dia. E eu trouxe aqui para tratar do assunto um expert, que é o ex-presidente da OAB, o meu amigo querido, professor Carlos Roberto de Miranda Gomes. Tudo bem, professor? Tudo bem. Muita satisfação estar aqui com você. E a minha é maior ainda. O professor, na sua opinião, o que é que precipitou os eventos de 64? Tudo bem. Você sabe que, por coincidência, eu fiz vestibular em fevereiro de 64, comecei a estudar em março de 64. Foi mesmo? Então, eu vivi aquela atmosfera. A verdade é o seguinte, eu tenho uma opinião que é um pouco divergente, eu não sou especialista. Eu fui uma vez entrevistado numa emissora da universidade com dois especialistas. O que eu disse e vou dizer aqui, eles ficaram calados, não confirmaram, não refutaram. Eu não acho que 31 de março de 64 tenha sido nem um golpe, nem uma revolução. Não? Não. Eu vivi aquele tempo, eu era uma pessoa recém-casada, então com dificuldade financeira para começar a minha vida, e via que era uma bagunça. É mesmo? Ah, meu Deus do céu, ninguém mandava em ninguém, ou todo mundo mandava em todo mundo. E eu, servidor, a gente não sabia para onde ia. Era um verdadeiro desmantelo. Sabe como uma casa totalmente desordenada? João Goulart... Uma casa sem o pai. Hein? Uma casa sem o pai. Perfeitamente. João Goulart não era um homem mau. Eu tenho uma opinião sobre João Goulart que não coincide com a da maioria dos livros que falam sobre ele. Mas ele se deixou levar por uma porção de pessoas de extrema esquerda e nem ouvia todo mundo, ele ia fazendo. Então gerou aquela desordem. O senhor acha que Brizola teve uma influência muito grande? Muito grande. Então ele acreditou. Mas o que acontece é que em 64 esse clima não podia continuar, estava prejudicando o Brasil todo. Era uma bagunça. Era um sargento, um cabo, dando grito com o comandante, etc. Então, o Exército, constitucionalmente, tinha poder constitucional, desculpa a redundância, de influir, de intervir nessa bagunça, quando o poder executivo não coincide com as mesmas ideias dos outros poderes. Então, o Exército fez o papel dela. Vamos arrumar a casa. É o meu entendimento. O senhor não acha que houve arbitrariedade por parte dos militares? Não, ou a própria eu vou chamar de irresponsabilidade do governo de não acreditar que uma medida extrema como essa pudesse ser tomada? Eu creio que o Exército chegou a essa conclusão. A bagunça era grande demais. Então, houve a intervenção. Mas se lembre que Castelo Branco, quando assumiu, ele disse que ia colocar as coisas no seu lugar e depois devolveria o poder ao governo civil. Aí é que é a história. Então, começou o trabalho, medidas, tanto que ele governou com a mesma Constituição democrática. Ele não mudou a Constituição, não. Quem mudou foi Costa Silva. Ele enganou foi Juscelino, né? Juscelino votou nele, votou nele e foi cassado por ele, né? Mas você sabe que tem processos que não tem por onde correr. Paralelamente ao governo instalado, tinha uma linha dura.
essa linha era terrível. Eu vou revelar uma coisa para você, para mostrar como era uma linha dura. Isso aí eu soube porque eu li a biografia de Castelo Branco e tem esse detalhe. A trama para matar, criar um acidente e acabar com o Castelo Branco foi feita aqui na base aérea do Natal. Era aquele Roberto do sei o quê. que era para acabar com o gasoduto? Não, para um acidente de avião e acabar com... E coincidentemente ou não, ele morreu de acidente de avião. Foi depois do que ele saiu, mas era durante o governo de Castelo. Isso está dito num livro escrito, a biografia de Castelo Branco. Pois bem, então, como eu disse, o Castelo tomou uma porção de medidas. Por exemplo, suspendeu os direitos políticos, congelou aumento de qualquer natureza para se posicionar, porque a inflação estava aí terrível. Né? Galopante, né? Galopante. E começou a tomar as providências dele, a fazer as coisas que tinha que fazer. Não vou dizer que não tenha havido opressão, tenha havido violência, porque... Já no governo de Castelo? Porque a verdade é o seguinte, um presidente nem sempre sabe de tudo. Não dá para saber, não. Não, muita coisa acontece e a revelia dele só vem quando... Olha, já aconteceu. Aí ele vai dar um jeito para a barra ficar. Agora, quando estava próximo de terminar o governo de Castelo, ele reiterou que entregaria o governo ao Poder Civil. Aí é que houve o golpe. Foi Castelo Branco. Aliás, não foi Castelo Branco, foi a linha dura através de Costa e Silva. Costa e Silva, que era o próximo na Não, lista. Costa e Silva foi ministro de Castelo. De Castelo. Né? Mas eles achavam que devia ser porque era um homem que suportava... Era o ministro da guerra, né? Era o ministro da guerra. Aí o que acontece? Eles pressionaram tanto Costa e Silva que Costa e Silva foi forçado a fazer uma Constituição em 67 para acoplar, para colocar dentro da Constituição a legalização dos atos institucionais. A pressão, e ele não queria isso, não era assim que ele queria. Mas foi de tal maneira que ele teve um derrame, um problema cardiológico, e quando ele foi para o Rio de Janeiro, ao livro 100 anos de agonia, qualquer coisa assim, que eu li esse livro, eu tenho esse livro, caiu nas minhas mãos, não sei porquê. 100 anos de agonia? É um exagero. Não, perdão, 100 dias de agonia. 100 dias de agonia. Era um livro oferecido a Nath Maria, não sei como caiu nas minhas mãos. Algum sebo. Um sebo qualquer. Aí, resultado, ele esse autor desse livro, não me lembro se foi aquele menino que foi da Academia Brasileira. Carlos Chagas? Foi Carlos Chagas. Foi Carlos Chagas. Eu tenho foi assessor de imprensa eu tenho de Costa Silva. De Costa Silva. Ele disse que quando se aproximou, sentiu uma atmosfera diferente no caminhar. E disse que olhou para Costa e Silva e olhou que o queixo dele estava para baixo. Havia ninguém foi permitido se aproximar, nem ele. Então era todo mundo afastando, ninguém podia ir ficar perto de Costa e Silva. E o presidente tomou o avião e foi embora. E teve completou-se o problema cardiológico dele e ele ficou no Palácio lá do Rio de Janeiro. No Palácio da Guanabara. Era Palácio da Guanabara? Era Palácio da Guanabara. E lá a coisa... Ele assinou, quando ele assinou a Constituição, praticamente pegaram na mão dele, porque ele não tinha mais força. E daí da doença acabou-se. E veio o ato institucional número 5. E vieram também os 3 patetas, né? A junta governativa. E isso aconteceu no dia 8 de... Eu sei que foi um dia depois que eu me formei. Eu acho que eu me formei, a colação de grau minha foi no dia 8 de dezembro de 1968, e no outro dia foi promulgado o ato institucional número 5. Esse sim. Esse aí foi pesado. Foi aquele que tumultuou de vez, tirou tudo que era direito e começou a fase de perseguição. Então eu diria que Costa e Silva praticamente passou
ele adoeceu e morreu. Aí veio a junta governativa e fez a Constituição, né? E daí por diante era só aguardar os próximos presidentes, que seriam militares. Então, cada um tem a sua história. Exatamente. Uns Gostei da frase, realizaram, cada um tem sua história. alguns realizaram boas coisas. Trabalharam muito no campo das Infraestrutura, estradas, né? das estradas, no campo da radiofonia, da telecomunicação. E houve aqueles que estragaram, levaram à falência milhares de empresas, como foi Garrastazu Azul Médici, né? Que enganava Garrastazu muito com aquelas palavras Médici, dele. segundo João Saldanha, que era um radical, segundo João Saldanha, Garrastazu Médici foi o maior genocida do Brasil no século passado. Realmente a história conta muita coisa que ele fez. Aí depois veio o Geisel, que foi mais ameno, e veio o Figueiredo, que foi quem começou, aliás, começou com o Geisel. As primeiras demonstrações de que poderia se entregar ao poder civil, se tomasse tais e quais providências, e quando entrou o Figueiredo, então ele foi consolidando. Já tivemos voto vinculado, mas com eleição para governador. Exatamente, Então, o que eu vejo é o seguinte, respondendo objetivamente à sua presidência, a sua pergunta, a 64, o dia 31 de março, para mim, não foi nem uma revolução, nem foi um golpe. Foi uma intervenção necessária, porque a bagunça aqui era uma casa sem dono. Como era o clima aqui em Natal nesse período? Era horrível, era terrível. Tudo errado, as repartições não funcionavam que prestasse, o serviço era da pior qualidade. E a distorção das coisas, da economia, era uma bagunça mesmo. Há uma ala histórica aqui de Natal que não se conforma com a cassação do então prefeito Djalma Maranhão, né? Djalma, eu já posso dizer alguma coisa de Djalma. Djalma não sei que bem, era um homem bom. Djalma não era comunista, ele tinha suas simpatias pela esquerda, era um homem trabalhador, foi o homem que começou a calçar ruas, mesmo sem... Porque o negócio é administrar com dinheiro, e outro não tem nada. Foi Djalma que construiu em cada esquina de bairros aqui, quadras para os meninos jogarem, para não se corromper. Construiu o Palácio dos Esportes, né? O Palácio não foi ele que construiu, não, acho que foi ele construiu. Não, foi inaugurado em 63, em dezembro. Vocês perdoem que eu estou com 85 anos, mas está dando e aula. A cabeça já voou. Eu tomei muita cerveja no aviãozinho que era onde hoje o Palácio dos Esportes. Mas Djalma, eu tive a oportunidade pouca de conviver com ele, mas era um homem que prestigiava tudo. Eu morei na Ridinha 8 anos e dancei bambelô com Djalma Maranhão no mercado da Ridinha. Ele era bem popular, né? Era popular, ele tinha uma rural que ele ia para todo canto. Começou a calçar o Tirol. Fulano não pode pagar, então deixa aqui sem calçar, calça o outro. E havia essa coisa. Embora a lei da época permitia que calçasse, depois cobrasse na marra. Mas ele não fazia isso, ele evitava. E a história do pé no chão também se aprende a ler. É também uma história muito bonita, muito bonita. Ele tinha objetivos e pretensões nobres. Quer dizer, na época se entendeu. O governo que entrou, depois que houve o golpe, não entendeu. Então achava que aquilo ali era uma forma de comunizar as pessoas, porque tinha aulas de cidadania. Além da aula, como para as crianças, aproveitar o espaço noturno que as crianças não frequentavam e ensinava as pessoas a profissão e sobre também a cidadania. Então, isso foi o suficiente. Eu tenho a opinião de que a esquerda ela foi inábil, ela foi assim, radical ao extremo e não soube esperar o momento de decidir no voto a posição que haveria, né? A mesma coisa de 35. A revolução, a chamada intentona comunista, foi deflagrada abruptamente, sem haver ainda, vamos dizer, um posicionamento de que podia ser feito. Quer dizer, foi uma imprudência do próprio
do próprio Carlos Prestes. É o que eu entendo, o que eu já li até hoje, né? Eu também. Foi imprudente. Tá aí, durou 3 dias aqui, Recife, no Rio, tudo. Essa história, você tem toda a razão. A petulância, a falta de organização, a desunião que a esquerda sempre teve, Nos foi diz que só suficiente. se une na cadeia, né? Ele só dizem. se usa na cadeia. Dizem. E doutor professor Carlos, o senhor foi o presidente da Comissão da Verdade Da universidade. Da Universidade do Rio Grande do Norte, né? Verdade. O que é que a gente encontrou assim de mais importante nesse seu trabalho? Muita coisa. Está aqui o relatório, é alentado. É isso. É alentado. Eu considero que o instrumento de cultura que me deu mais trabalho e que mais me satisfaz. Porque isso aconteceu no governo de Dilma. Ela determinou que as universidades fizessem o levantamento de tortura, perseguições no âmbito das universidades. Eu não saí, embora eu consegui muita coisa praticada fora. O senhor extrapolou, né? Exato. Então, isso aconteceu, os estudantes, numa aula magna, no segundo período de aulas do ano de 2012, fizeram um movimento depois que precisava fazer um relatório para apurar os absurdos que havia na universidade, etc, etc. Então, em 2013, Ângela Paiva baixou, eu já estava aposentado, baixou uma portaria me designando como um dos membros da comissão. Eu me espantei. Por quê? Eu nunca fui agente ativo nem de direita nem de esquerda. Eu era um cara que, quando entrou na faculdade, entrou na universidade... Era de centro. Eu era recém-casado e pai. Eu ia cuidar da minha família, eu tinha que meter nisso. Agora, eu tinha prestígio, por que eu tinha? Porque papai era professor. Então, o filho do doutor Zé Gomes, tal. Então, eu me aproveitava disso para ajudar a turma da esquerda. Fazia greve, eu fazia greve. Eu não ia para os movimentos, mas eu fazia greve. E na hora da prova, para a gente não perder o ano, eu ia barganhar, um caso de força maior, e nós estamos vivendo um clima, e conseguia que permitisse refazer prova, e assim a gente escapou, a gente conseguiu. Esse relatório me surpreendeu, inclusive porque as pessoas citadas como algozes, elas admitem com a tranquilidade espantosa, não é isso? Não. Os algozes, na verdade, eram apenas acusados. Mas eu ouvi 30 e tantas... Quantas pessoas, meu Deus? Uma opção de gente, mais de 30. Eu escutei de esquerda e de direita. E eu fiz questão... de esquerda mais... querendo... A não ser Juliano e Valdo Caetano, os outros foram todos absolutamente comedidos. Olha que eu era o único membro que não era de esquerda. Então, quando eu fiz a primeira reunião, eu disse, olha, eu já estou aposentado, não tenho interesse em coisa nenhuma disso. E se vocês vieram para cá, para a hora do revanchismo, eu peço logo que me dispense. Agora, se vocês quiserem fazer uma coisa sem revanchismo, eu aceito. E graças a Deus todos aceitaram e foram corretíssimos. Esse relatório eu considero um trabalho excepcional. Ele aponta quantas pessoas? Deixa eu ver aqui. Bom, que colaboraram dentro da universidade contra os caçados. Eu sei, o nome deles foi Ives Bezerra, Almir de Carvalho Bueno, era um professor que trabalhava em Caicó, no Seridó, naquela região. Spinelli, Maria Ângela Fernandes Ferreira, que era uma médica,
um funcionário, Moisés Alves de Souza, José Willington, que substituiu quando o nosso José amigo Willington Germano. Spinelli ele teve um problema cardíaco e teve que se afastar. Justina Iva teve um período, quando ela foi assumir um cargo, eu acho que na prefeitura, eu acho que de Natal. Ela foi se secretária da afastou. Educação. Teve também Daniele Rossana e André Felipe, eram representantes dos estudantes, que foram substituídos, graças a Deus, por um rapaz chamado Juan Graças de a Deus, Assis Almeida. Graças a Deus. Porque esse menino foi o maior show que ele deu nesse trabalho. Todos os relatórios, todos os artigos que foram feitos pelos membros da comissão, a maioria esmagadora é ele e o membro da comissão. Ele saiu com mais uns 10 estudantes que eu pedi para requisitar, para procurar documento. Eles me trouxeram documentos que terminaram como 30 caixas, dessas caixas grandes que vêm ou de papelão ou de celuloide, 30 caixas de documentos de toda natureza, inclusive confidenciais, que já não eram mais confidenciais. E que tem aqui, os mais importantes estão aqui. Aqueles que se viram de dedo duro, eu tenho aqui. Tem a lista deles aí, né? Tem, eu tenho agora a lista dos E o que que é que foram... eles diziam? Eles confirmaram que era dedo duros? Nada. Não. Nenhum aparece como dedo duro. Aliás, só havia a Nenhum prova... admite que é dedo duro. Olha, a prova cabal só teve um. Terminou uma única punição, uma única expulsão da universidade, que foi de Rinaldo Barros. Você lembra dele? Lembro, e morreu, Rinaldo. Morreu. Rinaldo foi o único que foi punido. Os outros eram perseguidos, perdiam o ano e abandonavam a faculdade. Rinaldo foi o único que foi excluído. Excluído por conta da sua posição contra o regime. O regime, né? Exatamente através de documentos captados lá dentro da Fundação Zé Augusto, onde existia uma Era faculdade. A faculdade de Sociologia, né? Aí é que tinha um certo dedo duro, que era um artista de teatro e tal. O colaboracionismo. Era o colaboracionismo era muito grande naquela época. Eu não vou nem falar dos carros do meu pai, eu deixo em branco. Perfeito, é o que eu faço também. Mas me contaram que naquele período as pessoas procuravam muito os órgãos de investigação, de repressão, para dedurar, para prestar, até mesmo para se cadastrar para serviço de agente de polícia, uma coisa menor. Não, essa parte aí, eu não tenho... O que eu tenho apuração, o órgão que colaborava com a repressão era a chamada ASE. ASE. É. Quer dizer o que isso aí? ASE era Assessoria de Informação... Assessoria de Serviços de Informação. Então, a ASE... Mas você veja bem, a ASE, quando foi constituída por Onofre, e era uma das coisas que mais eu me preocupei, foi de indagar todos os depoentes o que ele dizia da administração de doutor Onofre. Só Ivaldo é que tinha uma rixa pessoal, foi contra ele. Mas o pessoal de esquerda todinha dizia, o único mal dele é que era um reacionário, mas era um homem que defendia a faculdade com e a questão era defender, era a faculdade, era restrita ao terreno da faculdade. Ele queria que existisse a universidade, que respeitasse os alunos. Há provas de que ele, quando foi visitar os alunos presos, ele chegou lá e ficou horrorizado. Um universitário não pode estar preso aqui como na Polícia Militar. Conta aquele episódio da Polícia Militar. Eles foram levados para lá? Foram levados para lá. Não a pedido da universidade. Aí, não, a pedido não. Já extra. E ele ia visitar porque era um aluno da faculdade. Você sabe que muito aluno fez prova lá no 16RI? Os professores de Direito. Os professores iam fazer prova lá e muita gente concluiu o curso porque houve essa Legal isso aí. Pois é coisa que ninguém sabia.
Porque é tanto assunto, amigo. É. Eu me lembro bem que a gente descobriu um fato que até então ninguém sabia. Qual? Luiz Maranhão era da universidade. Eu descobri um diário de classe Luiz dele. Maranhão? Luiz Maranhão. O deputado que nunca o corpo dele apareceu? Isso. Foi o corpo dele, nós recebemos informação que foi cremado numa cerâmica. No interior do Rio de Janeiro, No não é interior do Rio de Janeiro. isso? Torno mecânico. E um militar, amigo da família, chegou a trazer a aliança e entregar a Dona Odete. Não me pergunte nada. Entregou a ela. Ele estava morto. Estava morto, é. Nesses depoimentos, eu colhi muita informação sobre torturas, sobre problema com Hélio Xavier, com aquele menino que quando invade terra, bota o nome dele. Como é o nome, meu Deus? Agora mesmo, a antiga Rádio Poti foi invadida, tem um nome lá, o nome dele, esqueci. Me perdoe, porque a minha idade. É do MST. É, do MST. Mas não existia a MST naquele tempo, não. Que eu conheci, ele ia muito à faculdade de Direito. No tratar de conversa, ele não parecia nada agitado. Mas era um homem de coragem e praticava certos atos e foi preso. Na verdade, dizem que ele morreu do Rio. Mas quando uma das pessoas... Manuel Bezerra. Manuel Bezerra. Uma namorada de Manuel Bezerra, que ainda é viva, eu me despeço de dizer o nome dela. É melhor. Ela, quando foi a última vez visitá-lo lá na Fortaleza das Cinco Pontas, ela disse, ele já não estava me reconhecendo. De tanto apanhar. Todo ferido. Eu tenho a fotografia dele aqui, um olho todo assim, ele já morto. O negócio todo machucado. Então, eu acho que levaram ele para o Rio por algum motivo, mas eu acho que acabaram com ele, foi lá mesmo em Recife. Meu pai foi em Recife. As torturas aconteceram em Recife. Então, eu apurei muita coisa dessa natureza. Num casal de professores que foi perseguido, tiveram... A ASE deu um parecer que eles não deviam ser recontratados e eles perderam tudo. Esses servidores da Ásia eram identificados, transitavam e temidos. Agora você veja, para mostrar a você como a finalidade da ASE não era o que alguns achavam que era. Porque o primeiro foi o desembargador Carlos Augusto Caldas da Silva. Foi meu professor, o homem mais bondoso, mais amigo de estudante que existia. Eu acho que ele ia para lá para não deixar que ninguém perseguisse ninguém, como era o caso de Antônio Soares. Que Antônio Soares era testemunha de defesa, ele dizia, esse menino é um santo, nunca fez nada. Ele sabia o que tinham feito, mas era sempre defendendo, entendeu? Sim. Então, como é o caso de Otto. Otto era um homem que defendia a faculdade e era contra qualquer tipo. Otto e Brito Guerra, não tenha dúvida. Então, o próprio filho dele, eu colhi o testemunho, tem episódios terríveis. O filho cruéis. dele? Marcos Guerra. Marcos Guerra estudava na França, foi daqui porque ele seria preso, ele era ativo. Todo aquele pessoal que trabalhava na rádio rural era indiciado. Comunicação tem que mobilizar a comunicação para... Ele foi alertado por um amigo. Olhe, Fleury está fazendo um curso aqui que você faz também um equivalente no mesmo recinto. E ele veio para exatamente mandar um bocado de pessoal para a Operação Condor. E você arranja sua mala, vai embora imediatamente. Ele foi para a África. Na sua opinião, professor, houve a Operação Condor? É a primeira pergunta. Bom, eu só posso lhe dizer que, segundo Heitor Coni, sim, houve, e diz até quem foi vítima, né? Carlos Lacerda, o senhor acha Juscelino, que Juscelino, os ex-presidentes Juscelino, Jango e o ex-governador Carlos Lacerda, eles morreram de causas naturais ou foram, conforme o livro diz... Que eu tenho um pouco de ficção no livro. Tem. Todo livro tem que ter ficção. Que eles foram assassinados? Olha, pelo clima... João Goulart houve problema de envenenamento gradual, né? Houve problema de envenenamento. O de Juscelino, esse é flagrante. Anunciaram
A imprensa Anunciaram anunciou o a ano, uma morte semana dele. antes. Só que ele, nesse dia, não viajou. Eu li a biografia dele, porque teve uma história que tinha que passar para vir uma certa figura e tal, tal, Ele tal. já Pois tava é. deixando a mulher titular para pegar Pois é. uma Aí eu lhe reserva de pergunto, luxo. aconteceu o desastre com ele, aconteceu do mesmo jeito como preconizaram um tempo antes. Quer dizer que não Exato. foi? Exato, e tem uma história que o motorista, o caixão do motorista, quando foram exumar, tinha uma bala tinha uma bala no caixão. Existe, como não fotografaram, a gente tem que aceitar ou não aceitar, não é verdade? Exato. Mas que é preciso dizer que muitas coisas que o presidente não pretendia fazer, elas foram feitas pela força da linha dura. Muito se comenta sobre a omissão de Pelé como ser maior do Brasil, contra de ter sido omisso em relação à ditadura. Mas poucas pessoas desobedeceram a Médici igual a Pelé. Porque ele abandonou o futebol em 1971. Em março de 1974, ele recebe um comunicado pedindo para se apresentar à seleção brasileira e responde que não vai, porque assumiu um compromisso de parar em 71 e que esse compromisso estava mantido. Na verdade, eu, como apurei só fatos da universidade, esse conhecimento sobre coisas de Pelé, eu apenas tive como conclusão o seguinte: Pelé era um ser humilde, um homem de pouca cultura, ele não tinha preocupação com essas coisas, não. Ele não participou, nem ativa, nem passivamente, nada disso. Não, era um jogador, ele só pensava em jogar. Isso graças a Deus, né? Graças a Deus. Ele nunca se envolveu. Também tem muito... Eu recentemente li muito sobre Chico Buarque. Chico Buarque não estava, no início, diretamente envolvido, não. Não estava militando. Mas achavam que ele estava, aí ele teve que sair daqui. Aí começou a fazer as suas músicas tendenciosas e tal. Foi bater na Itália. É verdade. Mas, na verdade, ele não se preocupava muito com essa parte de subversão, se é que a gente pode chamar assim. Havia o seguinte, havia uma vontade de mudança. Havia uma rebeldia, né? Havia uma busca de mudança. E essa mudança podia ser conforme a ideologia, pelas vias do voto, a minoria, né? Ou pela via de ações, ou aquela mesmo leninista que era para revolução sangrenta, violenta e tal, tal, tal. Então, nós tínhamos os quadros de leninistas, tínhamos os stalinistas, tinham os trotskistas, tinha tudo. Que, na verdade, eles não sabiam o que estavam fazendo. Ninguém tinha ali, a não ser um homem como Juliano Siqueira, que Juliano, filho de Esmeraldo, era um homem que lia. Ele começou com 12 anos a se preocupar. Eu até considero que Juliano, que é uma figura que eu quero muito bem... Eu também. Ele pode até nem querer ver. Eu também, ele pode até não gostar de mim, ele Mas já falou mal de Juliano mim. foi, de certa forma, uma vítima, né? Porque ele via o pai com aquilo, ia ler e tal. Começou com 12 anos. 12 anos você não desperta para isso, Mas não. Juliano ainda é muito... Ele continuava muito atrasado, assim, muito... mas é uma cabeça muito boa, uma inteligência plena. Eu vou dizer um fato, que eu acho que ele sabe. Eu fui o coordenador do curso de Direito da UNP. Eu era professor da Federal, mas também fui da UNP. Quem organizou o curso, ajudou a fazer currículo, e a organização fui eu. Eu pedi a contratação de Juliano, que tinha chegado do Rio. Não tinha foi, emprego, ele chegou do Rio, ele voltou para cá em 93. E alguém me informou que ele não tinha sido contratado, apesar do currículo dele, que ele era uma pessoa que sabia que tinha conhecimento, porque ele era comunista. Aí eu pedi exoneração. Pediu exoneração? Eu pedi para sair da minha ação de chefe de departamento. Eu continuei como professor, mas não queria mais, porque, enquanto isso, queriam que outras pessoas que não tinham capacidade de ser professor entrassem e tal, tal, tal. Mas
foi o motivo que me causou eu pedir exoneração do cargo. Eu acho que ele soube. Eu acho que ele soube E o disso. professor Paulo de Paula também? Não sei, porque aquilo ali tinha um pessoal que dava assessoria. Paulo de Paula não conhecia todo mundo, porque Paulo de Paula é um sujeito extremamente levado, afável, né? de bons propósitos. É. Eu li esses livros que ele escreveu agora. também. Eu estou encantado com os livros dele. São espetaculares os livros dele. Eu nunca vi Paulo de Paula sem estar rindo. É um detalhe da personalidade. Preste atenção. Pois é. Ele está sempre rindo, está sempre feliz e tudo. Agora, eu queria saber do senhor, assim, em que 64 foi importante no de melhor, né? E no de pior? Olhe, houve uma tentativa e com algum resultado positivo, tanto que depois houve eleição e houve abertura, para botar a casa em ordem. Para que quem tinha que mandar era quem tinha autoridade legal para mandar. Aquela bagunça acabou-se quando entrou o governo militar. Quanto ao desenvolvimento, alguma coisa funcionou bem, outras coisas não funcionaram bem. E é o que eu posso dizer, o balanço é de que era, no meu entender, aquela bagunça não podia continuar. Tinha que ter o freio. Né? Agora, devia ter havido o retorno à democracia plena mais cedo. Havia condições para isso? Havia condições para isso. Mas aí veio o lado da política. Os políticos retomaram um certo fôlego e você sabe que o pensamento do político é diferente do administrador, ele tem um pensamento diferente. Uma das provas disso é a aliança democrática que foi feita entre Tancredo e todos aqueles que serviram ao regime vigente, né? Pois é. E professor, que lição... Sim, o senhor vê clima para que isso se repita? Ou o senhor acha que as instituições elas vão se manter intactas? Eu acho que não há mais clima, porque 64 trouxe um lado positivo, que foi a conscientização. Todo mundo passou a estudar, a ler, a entender um pouco do que era Brasil. Naquele tempo ninguém sabia de nada, ninguém se preocupava com nada. Só ficava vendo o que os políticos diziam e o que eles faziam. Era mais uma política local. Mas num plano nacional, nada. Não surgia nenhum líder, nenhuma voz altiva. Então, eu acho que nesse ponto houve um avanço para... Todo mundo começou a ler. Todo mundo começou a ler. Até mesmo os livros de esquerda. Eu, para poder refutar ou não, eu tenho que ler alguma coisa. Exatamente. Então, eu mesmo, eu não tinha costume de ler tudo, não. Eu lia quando tinha interesse econômico. O Capital de Marx eu lia. Mas eu não tinha interesse. Hegel eu lia, Kant eu lia, mas nunca tive interesse ideológico. E sim da filosofia do direito. Entendeu? Aí eu passei a estudar mais coisas. Algumas acertadas, outras não, como em tudo na vida. O papel da igreja. Ora entendia do jeito... o papel da igreja, de Dom Helder a Dom Eugênio. Dom Helder, que era um homem, no passado, de direita, que era integralista, mas era um homem que não abraçou a causa para proteger a criatura, o cidadão. Então, eu era um homem... Ainda hoje eu vejo Dom Helder como uma figura exponencial, um homem muito bom, um homem muito correto. E lembrando de Dom Helder, com aquele carisma, né? Era uma miniatura gigante de carisma. Era um carisma. Como o senhor vê essa dicotomia que eu considero perigosíssima? Não por parte dos regimes militares, porque o oficialato de hoje não pensa como o oficialato de 64. Mas fragmentado. É fragmentado hoje. Essa briga Lula-Bolsonaro, como é que o senhor avalia ela? É um bocado difícil. Aí vai para a ideologia, né? Eu não tenho dúvida. Eu descobri na minha vida
não apenas quando fui da comissão, mas eu não sabia qual era o objetivo maior dos comunistas naquela época. Depois é que eu fui descobrir, para mostrar como eu era um inocente. Era a instalação do proletariado. Era exatamente o governo proletário. E não se falava isso na faculdade, não. Só se falava em democracia, mas não se falava que a luta toda... Depois, muitos deles foram se confessando que realmente eles queriam, era a ditadura do proletariado. Então, se eles queriam uma ditadura também. Queriam uma ditadura. Quer dizer, era substituir um por outro, mas sem mudar aquilo que o povo queria. E tomando por base Cuba, ia para o fuzilamento, né? Pois é, muita coisa dessa natureza. Então, como era um homem criado dentro da fé católica, embora hoje eu sou um ecumenista, eu sou católico porque minha família me colocou católico, mas eu frequento, quando pretendo, os cultos evangélicos e as sessões espíritas. Eu leio livros espíritas, eu leio muito hoje, eu sou um homem extremamente religioso hoje. Eu assisto missa todo dia, através da televisão? Não, ou da televisão ou do celular, mas se eu não assistir uma missa, eu não me deito, não consigo, porque eu tenho que pedir pelas pessoas que já se foram e tal, etc. Então, eu aprendi muito. E aquilo que eu não entendia, não compreendia certas passagens da Bíblia, eu vinha ter entendimento lendo. Comecei a ler. Eu tenho hoje uma biblioteca espetacular em matéria de religião. De religião? Tenho, somente de religião? Tenho, de religião. Tenho uma só de... Eu tenho uma boa biblioteca. Kardec? Olha, Kardec foi um homem que respondeu várias indagações que nas homilias ninguém sabia dizer. Aquela história, quando chamaram Jesus e disseram, tua mãe e teus irmãos estão aí. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ninguém sabia explicar isso. Kardec explicou muito bem. E recentemente... Ele explicou o quê? Explicou que aquilo ali era o seguinte, Jesus estava no esgotamento tremendo. Ele não podia descansar. Ele já estava há dias fazendo pregações. Então, ele não podia se levantar. Já foi alguém, possivelmente, que disseram a Maria, Maria, Jesus vai se acabar desse jeito, ele não come e tal, tal. E ela foi lá para puxar a orelha dele, no mínimo. E ele sentiu isso, aí disse aquilo, que é minha mãe, mas, na verdade, aquilo se viu e ele maneirou mais. Mas eu vi... além de Allan Kardec explicar isso, que ele não quis absolutamente repudiar Maria, eu vi em Allan Kardec. Porque quando eu assistia uma homilia da Igreja Católica, chegava nisso, passava por cima. Mas eu vi o reitor daquele grupo de Divino Pai Eterno, não numa missa, mas numa palestra que ele faz lá, dá uma explicação sobre isso que aí me completou, sabe? Conquistou de vez. Me completou, de exatamente o que Kardec dizia, e ele disse com mais profundidade, com o conhecimento de que Jesus estava os discípulos iam e diziam, Maria, Jesus está ficando louco. Esse eu não sabia. E ele vai ter alguma coisa. Aí ela foi como mãe para tentar ver se resolvia o problema. Aí aconteceu esse episódio. Então, eu acho que você tinha feito a pergunta sobre a igreja, né? Então, eu acho o seguinte, tem muita coisa acertada e outras coisas nem tanto. Pedofilia. Pedofilia. Você leu aquele livro, como é, meu Deus? Abertura Não, esqueci o nome. Tem um livro que foi escrito por 2 ex-funcionários do Vaticano que fala sobre a abertura do camiseiro, o nome não é esse não, onde é incrível que você lá, é um livro grosso, exemplos práticos, que o próprio Papa agora, um dia desse, perdeu a estribeira e falou... Aí reclamaram, ele falou de novo. Falou de novo, falou de novo. Eu acho que houve um tempo que quando um filho não estava muito
bem comportado ou encaminhado para certas coisas, e Deus bota no seminário. O que foi muito bom, porque todas as pessoas que eu conheço, e são muitas, que passaram pelo seminário, adquiriram uma gama de conhecimentos fabulosos. Então, eles aprenderam muito, que era a melhor escola que tinha, era o seminário. Então, eu acho que a igreja deu a sua parte correta, deu abrigo, deu proteção, fez o que o Vaticano fez no tempo da Segunda Guerra. Embora com o risco de muitos serem apedrejados, como foi o caso de Pio XII. Pio XII, o Papa de Hitler. Tem esse livro. Eu li o livro e li outros. Ele nunca foi nada de Papa de Hitler. Ele evitou, com aquela suposta aceitação de certas coisas, ele salvou muitas vidas, mas ele falsificou documentos de judeus, como que fossem católicos, para poder saírem de lá. E ele pessoalmente comandou. Então, como é que um homem desse era nazista? Ele não queria que... Porque se Hitler quisesse, num pulinho, ele tomava o Vaticano. Exatamente. Acabava com a autoridade Estado pequeno, claro, né? Era um nada. Pois, que bom essa aula de vida. Não foi uma aula só sobre a Comissão da Verdade, sobre 64. Foi uma aula de vida. O senhor se colocou por inteiro aqui para nós. Perfeito. E eu agradeço demais a sua presença, muito mesmo. Fiquei encantado. E outras vezes virão para o senhor voltar. E vamos aguardar o próximo programa, dizendo aquele abraço e a vida que segue.